Olá, Moguls, aqui é a Yui, sejam bem-vindos a mais um vídeo pra gente falar da parceria de Magic com Final Fantasy. E uma coisa que tem me chamado muita atenção é que no site The Magic a gente tem algumas matérias muito interessantes que só estão disponíveis em inglês. E se você tentar acessar o link delas, você é mandado para a página principal. Tanto é que para poder ler ela em português, eu coloquei ela pelo tradutor automático do Google, porque o site do Magic the Gathering tem a opção inglês e português brasileiro. Só que se você deixou ele pré-setado como português brasileiro, ele vai te mandar de volta para essa página e ele não vai exibir essa matéria. E eu sei disso porque me mandaram mais de uma vez essa matéria e toda vez que eu clicava, eu não conseguia ler e eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu achava que era uma matéria que estava para ser lançada, que estava para sair, só ia estar desde o dia 10 de maio aí publicada e eu não conseguia ler. Eu tive que limpar os cookies do meu navegador para colocar ele inteiro em inglês e ele parar de privar essa matéria. Então, ela é uma matéria bem extensa, bem longa, que fala as coisas mais importantes para você saber se você pretende colecionar essa parceria aí do Magic com Final Fantasy. Então, eu tô aqui para ler com vocês, comentar um pouquinho, então bora lá ao som de um lo-fizinho que eu vou colocar depois no vídeo de fundo. Vivencie os personagens, as histórias e a arte deslumbrante de uma das franquias mais amadas dos games em Magic. O mais recente lançamento de Magic Universe Beyond, inspirado em todos os jogos principais da franquia Final Fantasy, de Final Fantasy a Final Fantasy XVI. O conjunto captura tudo que os fãs da franquia adoram. Lembrando, se você está um pouco por fora dessa coleção, ela só vai nos Final Fantasy numerados. Por isso que tá falando Final Fantasy a Final Fantasy XVI. Então, se você tá esperando ver personagens do Tactics, do Type Zero, do Crystal Chronicles, entre outros, você não vai encontrar, tá? E a cargo de curiosidade, a galera que já tá me acompanhando já sabe, eu sou uma jogadora de Magic há anos atrás, mais de 10 anos que eu parei de jogar, então eu tô me reacostumando às coisas de Magic agora. Porém, como vocês podem ver pelo canal, ele é todo voltado a Final Fantasy. Então, Final Fantasy, pelo menos eu sei alguma coisa. Vamos continuar. Os fãs tiveram a primeira grande oportunidade de conferir o conjunto na PAX East, onde mostramos algumas das cartas e tratamentos incríveis que você encontrará em Magic e Final Fantasy. Inclusive, a gente cobriu toda a PAX East, estava sendo apresentado pelo dublador do Clive, do Final Fantasy XVI, que é o Ben Starr. Vocês podem conferir, vai estar salvo aqui no canal, tá? Você pode assistir a estreia no canal da Yu. Aqui no YouTube e não tá mais na Twitch. E em seguida acompanhar as prévias com seus colegas fãs de Final Fantasy Magic. Curiosos para saber o que você encontrará na coleção, reunimos as 4 coisas mais importantes sobre ela aqui. E se você está procurando colecionar seus cards favoritos de Magic e Final Fantasy, você veio ao lugar certo. Magic e Final Fantasy é um lançamento emocionante para fãs de Magic e Final Fantasy. O conjunto será lançado dia 13 de junho e já está disponível para pré-venda em lojas de jogos locais, varejistas online como a Amazon, entre outros lugares onde produtos Magic são vendidos. As 4 coisas mais importantes para saber sobre colecionar Magic the Gathering Final Fantasy. 1. Capture os cards Chocobos dourados e Chocobos coloridos serializados. Ou seja, a gente já foi anunciado esse Chocobo dourado, que vão ter 77 no mundo inteiro. Sabe o que isso quer dizer? 77 unidades dele, no mundo inteiro. Se você pegar um desse, você já tem uma casa nova. Basicamente isso. E a gente também tem outras cores de Chocobo. Socorro, nossos queridos Chocobos escaparam do cercado. São pássaros muito simpáticos que adoram folhas, pipipipopó. Então fique atento, reunimos alguns desses Chocobos neste artigo e você pode aprender tudo sobre eles na seção dedicada abaixo. Versões não serializadas do Traveling Chocobo são mecanicamente idênticas às variantes serializadas. As imagens são renderizações digitais e não cartas reais. Giza Greens não aumenta suas chances de abrir uma carta serializada. Não, vou ficar com alface do lado do meu booster. Vou colocar assim,
Coloca uma alface e uma cenoura. Agora vamos abrir o booster pra ver se atrai um chocobo. É isso. Veja artes impressionantes em cards de artistas sem bordas de Final Fantasy. Então a gente tem o Kefka, Courtmage. É com um grande prazer que apresentamos cards dos artistas sem borda do Final Fantasy. Esses 10 cards apresentam ilustrações inéditas de artistas que trabalham em títulos de Final Fantasy. Durante o desenvolvimento desse lançamento, convidamos estes renomados artistas a selecionarem o personagem de sua escolha da série Final Fantasy e ilustrá-lo em seu próprio estilo artístico, como uma celebração da comemoração. O de Yoshitaka Amano a Tetsuya Nomura, foi uma honra trabalhar com esses artistas incríveis que contribuíram. Talvez meu áudio estivesse sendo capturado por outro meio. Foi uma honra trabalhar com esses artistas incríveis que contribuíram para a história de Final Fantasy. As cartas de artistas Final Fantasy sem bordas estão disponíveis em Magic Final Fantasy Play Booster e Collector Booster, aparecendo em cards foil tradicionais e cards não foil. Então, reviva momentos da franquia com cartas Final Fantasy Through the Ages. Os exemplos que a gente tem aqui é o Firon Sword Master, que na verdade é essa cartinha que tá com o nome aqui embaixo, e a Yuffie, que também é essa cartinha que estão aqui embaixo. Final Fantasy Through the Ages apresenta cards icônicos de Magic com arte de Final Fantasy. Esses cards formam uma coleção bônus para o conjunto com artes existentes na série Final Fantasy, que destaca artistas como Yoshitaka Amano e Tetsuya Nomura. Então essas cartas, elas já são cartas que existem dentro do Magic, só que com artes existentes já do Final Fantasy. Então elas não foram feitas, trabalhadas única e exclusivamente pro Magic. Essa arte aqui, ela é uma arte ali do Final Fantasy VII original de 97, feita pelo Nomura. Assim como essa daqui é uma arte lá antigaça do Final Fantasy II, do Firion, feito pelo Amano. Cartas da lista de bônus Final Fantasy Through the Ages estão disponíveis em versões sem foil nos boosters de jogos e boosters de colecionador. Versões tradicionais foil estão disponíveis nos boosters de colecionador. E a gente tem os cards de personagens sem bordas fazendo pose. Que é esse daqui que eu chamei carinhosamente de Bishonen. Pra quem não sabe, toda vez que eu falo Bishonen e não entende que eu tô falando Bishonen, Bishonen significa um cara bonito, um cara jovem. E normalmente a gente usa esse termo quando a gente tem protagonistas de anime que são muito bonitões, que tem aqueles traços mais delicados. Você fala, nossa senhora, é o personagem galã. Então, os personagens, quando eles vieram pra cá, principalmente os personagens masculinos, eles ficaram muito com essa cara de anime, do cara bonitão, delicadinho, sabe? Então por isso que eu falava, toda vez que eu via essas cartas, eu falava, olha a versão Bishonen dele, tá? Agora vocês entenderam o termo. Mas bem, cartas de personagens sem bordas homenageiam muitos personagens favoritos dos fãs da série Final Fantasy. Aqui os personagens da série são retratados com um fundo correspondente à primeira aparição de cada personagem no jogo. Há versões sem bordas de cartas do conjunto principal e decks de Commander. Então, por exemplo, aqui a gente tem o número 7, é mais porque pode ser que esse personagem eventualmente tenha aparecido ali num 14, digamos assim, uma chance bem alta. Eu não sei se tem, por exemplo, um Kefka, mas o Kefka já apareceu ali no Final Fantasy XIV. A Fran já apareceu no Final Fantasy XIV. Então, se ela viesse numa carta desse tipo, ainda estaria o número 6 pro Kefka, ainda teria o número 12 pra Fran. Vai continuando. Você pode encontrar cards de personagens sem bordas não metalizados e tradicionais no Magic the Gathering Play Booster e no Collector Booster. Cards de personagens sem borda Search Foil aparecem apenas em Collector's Boosters. Cards de personagens sem bordas do conjunto Commander são encontrados em cards não metalizados e tradicionais em Collector's Boosters. O legal desse textão aqui, apesar de no primeiro momento ele parecer meio confuso, é que se você tem uma carta específica que você quer foil ou não, ou que você quer especificamente tentar tirar ela, você tem uma noção de onde você pode encontrar ela por conta desse texto. E isso é só o começo de todos os tratamentos incríveis de Magic e Final Fantasy. Temos todos os detalhes aqui para ajudar você a se preparar para o lançamento global do conjunto para a mesa e lojas que você já conhece. Inclusive, por falar em Amazon,
Caso vocês não saibam, eu tenho uma vitrine Amazon onde eu separo todos os produtos de Final Fantasy que eu encontro lá para vocês. Como essa lista começou a ficar muito extensa, eu dividi ela em sublistas. Então a gente tem aquela listona grande de vários produtos de Final Fantasy e temos sublistas com livros de Final Fantasy, então Ultimanias, mangás, artbooks. Tem uma só voltada a TCG, que tem Final Fantasy TCG e Magic com Final Fantasy. Tem algumas com merchandising, então pelúcias, etc. E temos uma, obviamente, com jogos. E outra com soundtrack e filmes. Avisando isso porque se você for comprar a sua coleção, seu booster ou alguma coisa do Magic com Final Fantasy pela Amazon, não deixa de dar uma passadinha na nossa vitrine, vai facilitar você de encontrar esses produtos e você me ajuda, eu ganho uma comissãozinha sem nada a mais para você, me ajuda demais. Então eu vou deixar o link da nossa vitrine Amazon aqui embaixo na descrição. Continuando, detalhes do Magic the Gathering Final Fantasy. Esses são os símbolos que a gente encontra nas cartas. Normalmente a gente tem um iconezinho aqui na carta, deixa eu pegar aqui. A gente sempre tem um iconezinho aqui nas cartas de Magic que ela representa a coleção que aquela carta faz parte. Então, a gente tem 3 símbolos nas cartas. Esse do FF com cristalzinho é a expansão Fim, que é a Magic the Gathering Final Fantasy. Já a FIC, que é esse chocobinho aqui, é a Magic the... A dicção tá indo embora. É a Magic the Gathering Final Fantasy Commander. Então todas as cartas que elas fazem parte de um bloquinho ali de Commander, elas têm esse chocobinho. E o Final Fantasy Through the Ages tem esse Mooglezinho aqui, que é da expansão FCA. E vocês podem ver tudo aqui pelo cantinho. No caso dessas aqui, nem isso ela tem. Até bonito. Então, se ela for uma outra arte, ela tem um Mooglezinho, é porque provavelmente ela já era uma carta de Magic e ela tava usando uma arte reciclada, bem entre aspas, de Final Fantasy, tá? Eu digo reciclada porque ela já existia antes. Então, legalidade, Magic the Gathering Fim é um conjunto válido para o padrão. O Commander e o Through the Ages são conjuntos válidos para Commander, Legacy e Vintage. E cards individuais também são válidos quando já estiverem disponíveis em outros formatos. Os boosters de jogo do Magic the Gathering Final Fantasy contêm cartas de Fim e FCA. Então eles têm do Cristalzinho e do Mooglezinho. Essas cartas podem ser jogadas no draft de Magic the Gathering Final Fantasy e seladas quando abertas a partir do booster de jogo. Gente, não me pergunta essa parte porque eu acabei de ler e eu não faço a menor ideia do que essa parte significa. Então eu deixo para os jogadores de Magic os comentários, porque eu realmente, nessa parte mais detalhada, mais por parte do Magic, eu tô totalmente perdida. Pré-venda, aqui a gente tem os valores sugeridos, né? Até parece conseguir esses valores sugeridos. Pré-venda de Magic. Você pode encomendar os produtos do Magic com Final Fantasy, incluindo Play Boosters, Collectors Boosters, Decks Commander da Collection Edition e Bundles e Gift Bundles. Fãs que encomendarem uma caixa de Play Booster ou Collector Booster em uma loja receberão um card promocional. Compre uma esse vai ser o promocional, que é o Herald's Horn, que é um chifrezinho ali do Moogle tocando berrante, revitalizado enquanto durarem os estoques. Aqui a gente tem uma lista de datas importantes. Então, do dia 10 a 30 de maio, a gente vai ter prévia das cartas de Magic the Gathering. Então, nesse período que eu estou fazendo esse vídeo, estão lançando cartas, as artes das cartas. Eu cheguei a fazer um vídeo aqui em que a gente ia comentar e reagir a algumas das cartas, em que eu ia até comentar um pouquinho da origem daquelas cartas, as referências delas, o porquê elas levam aqueles textinhos, ou porque elas têm determinados efeitos. Só que a lista tá bem extensa de cartas que vieram e a gente só conseguiu fazer em stream as cartas brancas, e isso que vão sair ainda mais cartas brancas, então eu tô dando uma esperada pra gente continuar fazendo esses vídeos comentados das novas artes. Então, a galeria de imagens completa, ela vai sair dia 30 de maio. Como hoje é dia 22, tá perto, então dá pra segurar um pouquinho, sabe? A gente vai ter os pré-releases acontecendo dia 6 ao 12 de junho. Eu ainda não sei quais as lojas que eu vou
participar dos pré-releases, mas eu quero muito participar e eu quero poder encontrar alguns de vocês. Eu sou aqui de São Paulo, então quando eu tiver certinho os locais onde eu vou ir participar de pré-releases, eu vou deixar no meu Instagram, que é @mugglescave. Inclusive eu fiz um destaque lá com as coisas de Magic que a gente tá cobrindo. Então quando eu tenho alguma stream especial, o link para nossa vitrine Amazon, e também quando eu tiver certeza dos lugares que eu tiver indo no pré-release, ou se eu conseguir algum cupom de desconto para vocês, eu vou deixar no destaque e muito provavelmente eu vou avisar aqui na aba de comunidade do YouTube. Aí a gente tem o lançamento global do dia 13 de junho. A gente tem um evento de Magic Academy do dia 13 de junho até o dia 24 de junho. Temos os eventos de Standard Showdown. E aí é uma lista bem grande que a gente tem, que vai até dia 20 de julho, ali só com conteúdos de Magic e Final Fantasy. Informações sobre o conjunto de cartas Magic e Final Fantasy. O conjunto principal de Magic Final Fantasy tem um total de 309 cartas, contendo 20 raras míticas, 74 raras, 109 incomuns, 80 comuns, 10 terrenos e 16 terrenos básicos. Eu imagino que 16 terrenos básicos seja um para cada Final Fantasy. Cada deck de Magic Commander contém 25 cartas novas para Magic. E o Through the Ages tem um total de 64 cartas, contendo 17 incomuns, 32 raras, 16 míticas raras. A diversão de Magic the Gathering Final Fantasy. Com artes deslumbrantes, os artistas de Final Fantasy e tratamentos de foil deslumbrantes, Magic Gathering Final Fantasy está repleto de tratamento booster fan, que certamente empolgarão os fãs. Isso não sei o que é, então eu tô aqui com vocês tentando entender. Cada um foi criado para destacar os melhores elementos da franquia Final Fantasy e estamos ansiosos para compartilhar mais dessas cartas nas próximas semanas. Então, cartões serializados, Chocobo Dourado e Chocobo Colorido, onde, essa carta serializada de Chocobo Viajante retrata o Esquivo, Chocobo Dourado, e é o card mais raro e procurado do Magic Final Fantasy. Essa carta estilosa só pode ser encontrada em boosters de colecionador em inglês, em cada cópia numerada de 1 a 77. Todas essas outras cartas aqui, que são a de Chocobo amarelo, pink, azul e verde, existe mais de um tipo de Chocobo. Você também pode encontrar essas cartas coloridas de Chocobo Viajante de tinta neon, rosa, verde, amarelo e azul, em todos os idiomas dos boosters de colecionador. Não tem mais em português, porque Senhorita e Wizards of the Coast nos abandonou. Tudo bem, a gente supera. Não supera não, olha o preço desse negócio. Esses Chocobos coloridos só aparecem em inglês. E a gente tem, além disso, você pode abrir cópias sem borda, tanto das tradicionais quanto das sem foil, do Trade Chocobo em todos os idiomas do Play Booster e Collector's Boosters. Por fim, criamos essa carta preta de Chocobo Viajante, disponível em todos os idiomas dos boosters de colecionador. Essa carta está disponível apenas em japonês. Ou seja, ela pode aparecer em qualquer lugar, mas ela vai aparecer em japonês. A versão mais exclusiva e elusiva do Chocobo Viajante é o Chocobo Dourado serializado, encontrado apenas em booster de colecionador em inglês. Em seguida, vem o veloz e espetacular Chocobo Preto, impresso apenas em japonês e em todos os idiomas dos boosters de colecionador. Chocobos coloridos em folha de tinta neon, rosa, verde, amarelo e azul aparecem na mesma proporção em todos os idiomas dos boosters de colecionador. Versões não serializadas do Chocobo são mecanicamente idênticas e variantes serializadas. As imagens são renderizações digitais e não cartas reais. E aí ele repete a mesma coisa, porque o Chocobo Preto é impresso apenas em japonês. E aqui é mais uma curiosidade. Trabalhamos em estreita colaboração com o diretor criativo da Square Enix e de Final Fantasy VII, Tetsuya Nomura. Durante o design dos nossos coloridos cards de Chocobo, a ideia original incluía o Chocobo dourado serializado, juntamente com os 4 Chocobos coloridos, cada um com um tema do minigame de corrida de Chocobos do Final Fantasy VII. Durante o desenvolvimento, descobrimos que o Chocobo preto era o favorito do Nomura, porque é o Chocobo mais rápido do minigame original do 7, tanto é que tinha aquele maldito com aquele chapeuzinho de sombreiro com uns negocinhos assim pendurado.
vagabundo. Você entrava na corrida de Chocobo do Final Fantasy VII original, você via que tinha um Chocobo preto, você já falava, puta, fudeu, não vou ganhar desse Lazarento nem ferrando. Mas, né? Ah, tô vendo essa zoeira agora, tudo faz sentido, Nomura. Trabalhando com a equipe da Square Enix, desenvolvemos este card com uma surpresa para agradecê-lo por sua colaboração nesse projeto. Assim, o Chocobo Preto apresenta um tratamento de impressão especial, pioneiro em Phyrexia, All Will Be One, e esta sendo impressa apenas em japonês com uma homenagem a esta história para o Tetsuya Nomura. Zaquel Gordon, arquiteto do produto do Magic the Gathering Final Fantasy. Ai, minha garganta. Terrenos básicos de marcos de Final Fantasy com arte completa. Lembra que eu falei uma carta para cada Final Fantasy? Então, aí a gente tem aqui a do 12 e a gente tem aqui a do 10. Esse daqui é do 14, Final Fantasy 6 e essa floresta é do Final Fantasy 9. Eu acho legal que para uma pessoa que não manja de Final Fantasy, esses daqui, principalmente, o do 10, aqui, esse daqui do 6 e esse daqui do 9, parecem muito genéricos. Mas é legal para que quem joga, você bate o olho e você fala, eu consigo ver os traços do mapa do jogo original aqui. Por causa que, assim, cristalzão, você imagina Final Fantasy. Esse dragãozão, um monte de cristalzinho em volta, você consegue imaginar Final Fantasy. Mas essa pontezinha aqui, você consegue ver você atravessando ela ali no 6. Esse daqui, com esse toco de árvore com água dentro, você consegue ver essa parte específica no Final Fantasy IX. Eu consigo ouvir a música dessa floresta tocando na minha cabeça. É bem, este conjunto contém 16 terrenos básicos diferentes, um para cada jogo principal da série. Esses terrenos básicos, compostos por 3 de cada tipo de terreno básico e um waste, aparecem em todos os produtos do Magic e Final Fantasy. Para ver todos os terrenos básicos, confira a galeria de imagens das cartas de Magic. Isso a gente vai deixar para outro vídeo, gente. Senão esse daqui, ó, a gente não chegou nem na metade do texto. Os terrenos básicos aparecem em todos os produtos e amplificadores de jogo sem folhas e com folha tradicional, booster de colecionador folha tradicional, Final Fantasy através dos tempos. A gente tem essa que eles mostraram do Sephiroth The Savior e outra vez da Yuffie. O Troco de Age apresenta cartas icônicas de Magic com arte de Final Fantasy. Esses cards formam uma folha bônus para o conjunto com artes existentes na série Final Fantasy que destaca artistas como Amano e Nomura. Nomes de fãs de Final Fantasy certamente reconhecerão. Você encontrará uma carta do Troco de Ages não metalizada a cada 3 boosters do jogo. Cada booster de colecionador contém uma carta Troco de Ages, seja ela não metalizada ou metalizada tradicional. A gente tem as cartas dos artistas, sem borda, essa daqui da Terra feita pelo Amano, essa daqui do Sephiroth feito pelo Nomura. Ambas viram para ter os seus efeitinhos. No caso da Terra ela vira um Esper, no caso do Sephiroth ele tem a sua versão final de God, e nessa da arte aqui, ela é mais comprida, né, não dá pra ver direitinho, porque o texto fica bem em cima do Young Sephiroth, e aqui ele fica embaixo do Sephiroth bizarro. Inúmeros artistas queridos contribuíram para a série Final Fantasy ao longo dos anos. Agora eles emprestam seus talentos para a coleção de Magic em cards de artistas de Final Fantasy sem borda. Ui, meu Deus, um gato. Esses cards apresentam a coleção principal do Magic com Final Fantasy, com ilustrações magníficas que dão vida aos seus personagens favoritos. Eu adoro que, como tá a tradução automática, às vezes ele coloca cards, às vezes ele coloca cartões, às vezes ele coloca cartas. Sensacional, e eu vou no embalo. Esses cards, essas cartas apresentam obras de arte totalmente novas do Toshiyuki Itahana. Ele é o artista principalmente dessas artes de Final Fantasy IX e do Crystal Chronicles. Tetsuya Nomura, pelo menos eu já conheço, ele é principalmente ali do 7, se não me engano, do 8, do 10, Kingdom Hearts, The World Ends With You, que são obras dele. Isamu Kamiko Kurio, a gente tem bastante artes do Final Fantasy XII, algumas do Final Fantasy XIII, Terra Barrel 2, esses são os principais que ele parece que desenha. Akihiko Yoshida, as principais artes dele são do Final Fantasy XII, Final Fantasy Tactics, do Vagrant Stories, então muitas das artes de jogos ali em Ivalice. Mas a gente também tem algumas obras do Final Fantasy XIV, ali, se não me engano essa daqui é do 1.0. E eu não sabia que essa arte aqui era dele, que é do Nier Automata. Tashitaka Matsuda,
ele fez muitas das artes do Final Fantasy TCG. Inclusive essa daqui do Mino, que eu gosto bastante. Tem muitas artes nesse estilo, assim. Inclusive, agora que eu parei pra pensar, teve umas artes que eu achei muito lindas. Eu falei, nossa, eu adorei este traço. Eu acho que era desse cara. Eu acho que o foco dele era Final Fantasy TCG. Ah, Final Fantasy Mobius, talvez. Porque tem muitas artes do Mobius dentro do Final Fantasy TCG. Kazuya Takahashi tem algumas artes ali do Final Fantasy XIV, algumas artes de expansão. Por exemplo, isso daqui é expansão, isso daqui é arte de expansão. E muitas artes do Final Fantasy XVI. Yusuke Mogi. Muitas das artes, das concept arts ali no Final Fantasy XIV. Nossa, eu não conhecia. Tem muito artista que eu não reconheço por nome, mas eu já tô acostumada há muito tempo a ver as artes. Então, ao que parece, as artes dele pegam principalmente depois do Stormblood. Então aqui a gente tem muito personagem do Stormblood. Esse daqui é Downtrail. São 10 cards de artista de Final Fantasy sem borda, sendo 7 míticos raros, 3 raros. Você pode encontrar esses cards em formato foil tradicional ou não foil nos boosters de jogo e booster de colecionador. Cartas de xilogravura sem bordas. O que é um xilogravura? Também conhecido como gravura em madeira. Nossos artistas designers criaram este tratamento incrível para monstros, invocações e magias de Final Fantasy. Inspirado na técnica de pintura em xilogravura, a arte dessas cartas mostra a série Final Fantasy de uma forma totalmente nova. Eu acho que essa daí, que eu tava até comentando com vocês, nossa, é uma das minhas favoritas nessas artes nesse estilo. São 50 cartas de xilográficos sem borda no conjunto principal do Magic e Final Fantasy. 3 comuns, 12 incomuns, um dos quais uma carta dupla face, 29 raros e 6 míticos raros. Cartas de xilogravura sem borda podem ser encontradas em cards com acabamento não foil e com acabamento foil tradicional em Play Boosters e Collector's Boosters. Aí tem as cartas dos personagens, que eu apelidei carinhosamente de Bishonen. Com mais de 100 criaturas lendárias no conjunto, queríamos capturar a aparência e a atmosfera desses personagens de Final Fantasy. Aqui, personagens queridos da série Final Fantasy são retratados com um cenário correspondente à primeira aparição de cada personagem no jogo. Meu gato acabou de dar uma bundada na câmera. Há 32 cartas de personagens sem bordas do conjunto principal, sendo 4 incomuns, 2 dos quais são cartas de dupla face, 20 raros e 8 míticos raros. Há 8 cards de personagens míticos raros sem borda de Magic the Gathering, Final Fantasy Commander encontrados apenas no booster de colecionador. Eu tô vendo 32 cards de personagens sem borda, 4 incomuns e 2 dos quais são cards dupla face. Eu acho que a maioria desses negócios é tudo protagonista. Sendo protagonista, os dois dupla faces que eu me lembro são o Clive e a Jill, porque eles também são summons, então eles também se transformam. Eu não lembro de ver um da Terra nesse estilo. Né, bem? Cartas de personagens sem bordas podem ser encontradas em versões não foil e foil tradicional nos boosters de jogo e booster de colecionador. Cartas de personagens sem bordas do conjunto Commander são encontradas em versões não foil e foil tradicional nos boosters de colecionador. Além disso, cartas de personagens sem bordas com foils de surto podem ser encontradas apenas nas boosters de colecionador. A gente tem Terras de Aventura Sem Fronteira, viaje pelos diversos locais icônicos da franquia Final Fantasy com terras de aventura sem fronteiras. As 5 raras terras de aventura monocoloridas do Magic com Final Fantasy, cada uma tem uma versão sem fronteira. Sem fronteira, sem bordinhas. Então a gente tem, por exemplo, Didur, que é do Final Fantasy VI, e a gente tem Didur diferente, no caso ela sem bordas. Parece até um livrinho. Calma, gente, tô tendo que conversar com vocês, ler texto e dar carinho pro gato. E, meu Deus, Didur tá muito diferente. Tipo, parecem as casinhas do Final Fantasy VI, só que eu olho assim e fico, caraca, velho, se alguém me mostrasse essa imagem, eu não ia cair a ficha que é Didur. E o textinho é um cara falando que... Nossa, eles parecem a Maria. Todas as 15 interações do Cid, Artífice atemporal. Então a gente tem 16 Cids, 16 não, 15 Cids, um para cada Final Fantasy, sendo que a gente não tem um Cid no Final Fantasy 1, em tese, porque
outras versões de Final Fantasy foi acrescido um Seed, mas esse Seed... História Final Fantasy 1 é meio brisa, gente. Ignora o Seed do 1. O Artífice com mentalidade mecânica Seed é um pilar da série Final Fantasy e agora ele chega a Magic. O Artífice com mentalidade mecânica Seed é um pilar da série Final Fantasy e agora ele chega a Magic the Gathering com Seed, o Artífice atemporal, para capturar as muitas formas que ele assume. Criamos 15 artes alternativas, cada uma representando uma versão diferente de Seed e todos os jogos Final Fantasy. Eu adoro que você tem nos efeitos da carta que um deck pode ter qualquer número de cartas chamadas Seed Timeless Artificer. Ou seja, você pode ter um deck de Seed e dane-se. É isso. Então a gente tem aqui o do 2, o do 7 e o do 8 para representar um pouquinho deles. São 15 cartas com uma arte alternativa para o Seed, considerando as versões do conjunto principal. São 15 cartas com artes alternativas para Seed, considerando a versão do conjunto principal. Cada versão é mecanicamente idêntica à versão do conjunto principal, que também pode ser encontrada com arte estendida em pacotes, pacotes de presente e boosters de colecionador. Você pode encontrar versões da arte alternativa tanto em metalizadas quanto em metalizadas tradicionais de Seed, em booster de jogo, booster de colecionador. Aqui dá pra ver todos. A gente tem os cards de encontro do Final Fantasy VII. Então você tem o da Tifa, da Yuffie, da Aeris e do Barret. A gente tem cartas de arte estendida. Então o normal do Cécio. E aí o Cécio aqui paladino. Os heróis e vilões do Final Fantasy estão se libertando da moldura das cartas em cartas de arte estendida. São 163 cartas de arte estendida com criaturas lendárias do conjunto principal e dos decks de Commander. Dentre as lendas de arte estendida do conjunto principal, há 44 incomuns, 44 raras, 14 míticas raras. Dentre as lendas de artes estendidas de Commander, há 57 raras e 8 míticas raras. Você pode abrir versões não metalizadas dessas cartas nos boosters de colecionador. Além disso, cada pacote e pacote de presente contém 2 criaturas lendárias metalizadas tradicionais com arte estendida. Há 28 cartas raras e novas para o Magic e dos decks de Commander do Magic com Final Fantasy, que também podem ser encontradas com artes estendidas. Essas cartas aparecem tanto em versões foil quanto em versões foil tradicionais dos pacotes de amostra de booster de colecionador encontrados nos decks de Commander de coleção. Aí a gente tem detalhes dos produtos. Tem um reforço de jogo, então alguns boosters. Cada caixa de booster do jogo de Magic Final Fantasy contém 30 boosters de jogo. Cada booster de jogo contendo as seguintes informações. Eu não vou ler essa parte, porque ele mais discrimina. Então se você tiver interesse em ir atrás dessa box de Play Booster, você vê já o que cada uma vem. Então, por exemplo, essa tem 14 cartas de Magic, 6 a 7 comum, 3 incomuns, uma coringa de qualquer raridade, uma rara não foil ou rara mítica, uma carta de folha tradicional, um terreno. Uma terra? Um terreno. Uma ficha ou carta de arte não foil. A gente tem booster de colecionador. A gente tem os decks de Commander da Terra, que é vermelho, branco e preto. Do Cloud, eles estão... agora que eu vi o nome da coleção. O da Terra é o Revival Trance, que é vermelho, branco e preto. O Cloud é o Limit Break, que é vermelho, verde e branco. O do Tidus é o Counter Blitz, que é verde, branco e azul. E o que mais me interessou até agora, que é o da Ishtola, que é o Science and Spellcraft. Pra quem não conhece, tem o nomezinho ali do Final Fantasy, a Terra é do 6, o Cloud é do 7, o Tidus é do 10 e a Ishtola é do 14. Eu imagino que esses Commanders tenham escolhidos o quão famosos são esses personagens, quão famosos são esses Final Fantasy. Porque a gente sabe que o 14 tá cada vez maior, então é normal colocarem ele. O 10 e o 7 eu vejo sempre sendo um dos favoritos. E o 6 ali, entre os mais antigos, mais clássicos, também sendo um dos mais favoritos da galera.
A gente tem Magic the Gathering decks de Commander de Final Fantasy Collector's Edition. Então a gente tem esse daqui, que é o deck de Commander normal. E a gente tem esse que é Collector's Edition, que ela tem a caixinha branca. E a gente tem o pacote com os boosters. E a gente tem esse pacote de presentes que eu queria só pra ter a caixa, cara. Olha essa arte, que linda. Do Ifrit lutando contra o Bahamut no Final Fantasy XVI. Ai, que esculacho. Aí a gente tem esse kit inicial, que eu acho legalzinho, principalmente se você quer começar com um amigo. Tem esse tipo de starter kit no Magic, tem no Final Fantasy TCG, que tem 2 deckzinhos fechados, tem livrinhos, inclusive eu tô com um inicial aqui. Eu tô com o inicial aqui. O legal dele é que ele vem com esses livrinhos aqui pra você aprender. Ele vem até com caixinhas pra você guardar o seu deck. Só que eu não tô usando essas caixas porque quando você coloca ele dentro do sleeve, ele fica gordinho e não cabe mais dentro da caixa. Mas assim, é um jeito legal de você começar se você nunca jogou Magic e você quer aprender. E a gente tem esse pacote de pré-lançamentos, pré-release, que vem 6 boosters de jogo Final Fantasy Magic, uma carta rara ou mítica rara com carimbo do ano em folha tradicional, uma caixa de baralho e um dado de spin down. Lembrando que os dados do Magic, eu falo isso mais pra galera que é que nem eu, que é perdido. Então, tipo, eu tô vindo aqui porque eu gosto de Final Fantasy, mas eu nunca mexi com Magic. Os dados de Magic a gente raramente usa numa mesa de RPG de mesa, porque os dados, os números são dispostos de uma forma diferente para ele ser usado de contador. Então você coloca ele para sua vidinha. Então na hora que você vai descer a sua vida é mais fácil de você encontrar os números porque eles estão próximos. Então por isso normalmente a gente não usa os D20 do Magic para jogar num RPG de mesa. No RPG de mesa o D20 ele é trabalhado para ter um equilíbrio ali nos números que vai cair, umas paradas assim. Aqui, entre nos reinos de Final Fantasy. Obrigado por se juntar nessa emocionante jornada do Magic Final Fantasy. Revelaremos mais esse conjunto emocionante nas próximas semanas. Então acompanhe as prévias na galeria de imagens. O Gathering Final Fantasy é um lançamento emocionante, pipipipopó. E é isso. Essa matéria que saiu e ela é bem completinha. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Lembrando vocês que se vocês em algum momento já entraram no site de Magic optando pelo português brasileiro, vocês não vão conseguir abrir esta matéria. Então lembre-se, vem aqui, coloca para limpar os cookies, abre os cookies do seu computador, limpa os cookies do site do Magic, abre essa matéria de novo e quando ele perguntar se você quer em português ou em inglês, vocês colocam em inglês e aí se vocês têm dificuldade, vocês colocam o traduzir automático do Google, porque se vocês colocarem só em português brasileiro, ele não deixa vocês abrirem esta matéria. E eu trouxe esse vídeo hoje um pouquinho pra gente comentar em cima, porque ele é um texto muito legal se você não manja nada de Magic, mas pra você ter uma noção onde você pode encontrar as cartas que você tá procurando, se você é essa pessoa endinheirada que quer gastar abrindo cartinha. Eu digo a pessoa endinheirada porque a oferta e demanda dessas cartas tá absurda, tá ridículo. O preço tá muito alto, gente. A galera que é do Magic tá assustado com o que tá acontecendo. E a galera que tá vindo de Final Fantasy pro Magic tá meio tipo... Tipo, justo na minha vez, quando eu decido começar esse negócio, quando vem os meus bonequinhos que eu gosto no outro joguinho, tá desse jeito. Pois é. Então, muita gente que é do Magic tá me recomendando, se vocês querem colecionar cartas específicas, compre individualmente depois, que vai sair muito mais em conta. É lógico que vocês não vão querer comprar uma foil, né? Que aí vocês já estão esculhambando. Mas tá sendo mais esquema. Mas se você gosta da satisfação de abrir um boosterzinho e ver as cartinhas que vai ver, se você gosta de trocar elas depois, vender elas depois, então show. Aqui é um ótimo jeito de você ver onde você vai encontrar as cartas que você tá procurando. Ela vai estar naquela caixa, naquele tipo de caixa ou naquela outra. Você encontra mais facilmente. Ele começa a entrar em alguns detalhes que começa a ficar difícil, mas, por exemplo, a explicaçãozinha desses símbolos também ajuda bastante para quem é novato, que nem eu. Então eu decidi ler a matéria com vocês por isso. Tem algum termo ou outro que eu fiquei perdida. Como
como esses textos tem que colocar o nome completo da coleção, às vezes vai ficando muito confuso, que ele começa a repetir Magic, não sei o que, Final Fantasy, e vai ficando um texto meio maçante. Mas eu achei ele bem interessante, fiquei triste com essa coisa no site do Magic de se você optou por português brasileiro, ele te manda de volta pra página inicial. Então eu achei justo fazer esse videozinho. Se eu acabei trazendo alguma coisa, informação errada, teve algum termo que eu me perdi, eu pedi ajuda, pode deixar aqui nos comentários que eu leio cada um deles. Ainda vai ter muita coisa que eu vou me perder. Eu até tava falando com alguns amigos que me chamaram pra jogar. Eu falei, se vocês tiverem paciência pra aturar alguém que ainda dá uma perdida na hora de ler os efeitos das cartas, eu topo. Mas é isso, se vocês são novos aqui no Magic que nem eu, deixa aqui nos comentários. Pô, tô vindo aqui por causa do Final Fantasy, tô vindo aqui pra falir. Se você é do Magic e não manja nada de Final Fantasy, seja bem-vindo aqui, porque sou bem viciada no Final Fantasy. Então eu sou apaixonada por ver como eles estão transformando coisas que existem nos Final Fantasy em efeitos das cartas e o quão bom eles estão ficando. O quanto isso dá vontade de jogar, não só porque é legal, porque eu gosto de Final Fantasy, mas porque os efeitos, eles fazem sentido e parece que tudo fica bem mais divertido. Então, gostaria de saber a opinião de vocês, deixa aqui nos comentários. Toda vez que vocês comentam, curte, ajuda demais no engajamento e principalmente se você compartilhar esse vídeo com os amigos. Se vocês são novos aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder novidades de Final Fantasy no geral e Magic só quando tá junto com Final Fantasy, gente, desculpa. Mas é isso, beijinhos, tchau, tchau!